Iniciar. Fala, galera do Meteoro Brasil, mais um Meteoro Repórter aqui nos estúdios do Meteoro Brasil. Vamos fazer mais uma entrevista importantíssima, gente. Hoje a gente vai conversar com o jornalista investigativo Sérgio Ramalho. Sérgio Ramalho é autor do livro Decaído, livro que venceu o 47º Prêmio Jornalístico Vladimir Herzog, publicado pela Matrix Editora. No ano em que completam 50 anos da morte de Vladimir Herzog, símbolo da luta pela liberdade de imprensa e pelos direitos humanos no Brasil, o jornalista Sérgio Ramalho venceu essa premiação na categoria Livro-Reportagem por Decaído, a história do capitão do BOPE, Adriano da Nóbrega, e suas ligações com a máfia do jogo, milícia e clã Bolsonaro. Entre os episódios narrados está a denúncia de um plano para assassinar o próprio autor, descoberta em 2012, quando investigava as atividades ilegais do grupo liderado por Nóbrega. Com a narrativa precisa e apuração profunda, o jornalista revela as conexões entre o crime, política e as falhas institucionais que permitiram a ascensão do chamado Anjo Caído. O Adriano da Nóbrega é um personagem muito importante para entender as milícias do Rio de Janeiro, para entender também o próprio Jair Bolsonaro. O Bolsonaro foi tema de uma reportagem do Sérgio Ramalho no Intercept Brasil, sobre o cara da casa de vidro, que me marcou bastante, de 24 de abril de 2021. Vou mostrar na tela rapidamente essa matéria, só para vocês saberem, e que faz parte aí de uma série de reportagens chamada Alô Milícia. Vamos começar aqui essa entrevista bastante necessária depois da vinheta, e aí eu já tenho uma pergunta aqui para o Sérgio para a gente começar bem essa conversa. Vamos lá! Sérgio, a gente está já na segunda versão aqui da gravação. Eu ia te perguntar como foi ser um repórter investigativo do miliciano Adriano, tendo sido ameaçado pelo próprio em 2012. Sérgio Ramalho, seja muito bem-vindo aqui ao Meteoro Repórter. Tá me ouvindo bem? Oi, Sérgio, Pedro, tudo bem? Tô te ouvindo muito bem. Prazer estar aqui com você e com a galera do Meteoro. Você está me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem, vamos lá. Ouvi sim. Bom, vamos lá. Escrever o livro do Adriano, eu até conto isso no livro. Eu nunca pensei em escrever de fato quando eu descobri que ele tinha sido chamado para contratar pessoas para me eliminar. Nessa época, em 2012, ele era capitão da Polícia Militar, já estava afastado do BOPE, mas já atuava como uma espécie de sicário, né, matador de aluguel, e já era chefe de um grupo chamado, que acabou sendo conhecido como Escritório do Crime. E ele, pela informação, isso chegou por um delegado, que era o corregedor da Polícia Civil do Rio de Janeiro à época. Ele recebeu um disco de denúncia dizendo que teria acontecido uma reunião em Angra dos Reis, eu descrevo isso no livro até, e na casa de um bicheiro, que era o Luizinho Drummond, o patrono da Imperatriz Leopoldinense, e teria tido nessa reunião também o filho do Piruinha, o Ailton Scafuri. E a bronca deles era porque eu tinha feito uma série de reportagens relacionando a parte desses dois clãs com grupos transnacionais de máfia transnacional russa e israelense. Eles atuavam que essa aliança era para lavar dinheiro dos caras do Brasil, aqui do Rio de Janeiro, especificamente dessas duas famílias, e também para entregar equipamentos eletrônicos para usarem nessas maquininhas que antigamente se via muito. Elas voltaram de novo para os bares do Rio de Janeiro. E o que é uma coisa que chamou muita atenção à época? Esses equipamentos, eles diminuíam ainda mais a chance do apostador de ganhar. Então, assim, o cara que joga nisso daí, a chance é muito pequena. E eles ainda usavam um esquema de software para dificultar ainda mais o apostador, ou seja, só para que eles ganhassem mesmo. Por conta dessas publicações, isso é uma série de reportagens que foi publicada no jornal o Globo à época, surgiu essa história de que eu seria ameaçado, que eu seria morto, no carnaval, inclusive. O Globo me tirou do Rio de Janeiro, fiquei por quase 3 meses fora da cidade. E eu vou te ser sincero, eu comecei a investigar a história do Adriano, mas como uma forma de proteção, de autoproteção. Não esperava no início transformar em livro, não. Era para saber por onde ele andava, quais eram as relações dele, que eu comecei a apurar a vida desse cara. Só que quando o Jair Bolsonaro foi eleito presidente da República,
e o Adriano tinha uma relação muito próxima ao filho dele, ao Flávio, então deputado estadual, eu decidi que não. Naquele ano ali de 2018, em que se elegeu o Jair Bolsonaro, se elegeu o filho senador, um outro filho muito bem votado, que está agora lá fora atacando o país, enfim. Eu decidi que não queria escrever a história desse cara, do Adriano, e essas relações dele. Então, começou assim. Uhum. Começou dessa forma, e interessante isso, né, Sérgio? É uma coisa que me perguntam frequentemente, já recebi mais de uma ameaça de morte. Por que você continua fazendo esse trabalho? Você acabou de precisar exatamente essa questão. A gente escreve também meio que para se proteger, né, esses personagens todos. Exatamente. Exatamente. Era uma forma de proteção. Tanto que quando eu fiquei fora do Rio de Janeiro, eu fiquei 3 meses fora do jornal, por uma questão de segurança, tinha todo um aparato. E eu decidi ir para aquela região onde teria acontecido a reunião, que era Angra dos Reis, onde de fato o Luizinho Drummond tinha uma casa. Ele morreu, né? Mas essa casa existe. E, na verdade, todos esses grandes chefes de família, de clãs do jogo do Rio de Janeiro, têm casas nesses lugares. Angra dos Reis, Búzios, e por aí vai. E eu decidi ir para lá porque eu queria saber se isso fazia algum sentido, porque na época eu falei com o secretário de Segurança, e ele falou assim, olha, eu acho que agora com o plano vindo à tona, as chances são muito menores. Mas tem um outro detalhe, né? E esse detalhe me deixava muito preocupado. Como você falou, assim, eu já fiz muitas reportagens que atingiu muita gente, né? Gente envolvida com crime organizado, gente envolvida com uma série de ilicitudes. Então, o cara me falou o seguinte, cara, tem o seguinte, você pode não ser alvo do Adriano, mas muita gente pode aproveitar isso, e tem algum desafeto, algum problema com você, por matérias que não agradaram, e tentaram te matar agora, e a conta ainda vai ficar na conta do Adriano. Então, isso foi o que mais me preocupou na época. Isso me fez também não dar nenhuma publicidade à época, ao fato. A gente manteve isso de sigilo, o jornal topou, e assim, eu mantive esse sigilo. Eu só decidi colocar isso mesmo em público quando eu decidi escrever o livro. Aí eu precisava contar o porquê eu estava escrevendo o livro. Uhum. E uma coisa que eu te pergunto, Sérgio, o Adriano foi assassinado naquela operação mega suspeita durante o governo Bolsonaro, envolvendo inclusive a polícia da Bahia. Isso é muito bem narrado. A gente estava falando sobre aquele documentário da Globoplay, né? Qual que é o nome dele mesmo? O documentário que inclusive você foi fonte? Vale o escrito. Vale o escrito. Vale Escrito, isso é muito bom assistir Vale o ele. escrito. Eu assisti ele já há algum tempo e ali esmiuça bastante, né? A evolução, né, do jogo do bicho até a formação das milícias e as lideranças que tem hoje. E tem um capítulo especial do próprio Adriano, que ele meio que conecta ali diferentes pontes. Diferentes pontas, né? Aí eu queria te perguntar, saindo só um pouquinho do seu livro, mas para falar também da sua apuração, como é que você vê hoje em dia o Bolsonaro condenado por golpe de Estado, 27 anos e 3 meses de cadeia, sabendo o que você sabe sobre as conexões do clã com a milícia do Rio de Janeiro? Acho que tá com lagzinho. Olha, essas conexões elas não eram nem uma coisa desconhecida, tá? Porque o Adriano ele tinha a mãe, uma senhora já com mais de 60 anos, no gabinete do Flávio Bolsonaro, e a ex-mulher dele no gabinete do Flávio Bolsonaro. Nessa época, isso veio à tona por conta daquele caso de rachadinha que o Flávio foi acusado de fazer. A rachadinha, na verdade, você coloca alguém, você nomeia alguém no seu gabinete e fica com parte do salário dessa pessoa. Curiosamente, ele não ficava com parte do salário nem da dona Raimunda, a mãe do Adriano, muito menos com o dinheiro que ia para a ex-mulher do Adriano na época. E essa costura se deu, que eles contam, pelo Fabrício Queiroz. Mas a verdade é que eu vou contando no livro que a relação com o Adriano ela é anterior. O Flávio, assim que ele se elege deputado estadual, o primeiro mandato dele, ele tinha sido roubado na Tijuca, roubaram um carro dele. E o Adriano, nessa época, ele estava no batalhão da Tijuca. Porque o Adriano, depois que se descobre, ele é infiltrado, eu conto isso no livro, que ele é infiltrado na Polícia Militar e depois no BOPE, pela família Paz Garcia, um dos clãs também dessa máfia do jogo no Rio de Janeiro. Uhum. E que era muito poderoso na época que o Maninho estava vivo. O Maninho era um cara que ficou muito conhecido, enfim, pela brutalidade,
E um caso que foi muito conhecido dele foi quando ele teve um problema com o Tarcisinho, filho do Tarcísio da Glória Menezes, e que deu tiro no carro e acertou um amigo deles, né? Então, esse cara era bastante conhecido. E ele teria um grupo interessado em montar uma espécie de guarda pretoriana para eles. Então, nada melhor do que você formar jovens capacitados ali pelo BOP, né? Então, o Adriano foi um desses caras. E eu conto que o Adriano não estava sozinho, não tinha um outro. Mas o Adriano acaba se destacando nisso. Então, essas relações, elas são construídas de muito tempo. A imprensa chegou a noticiar que o Adriano tinha mãe lá no gabinete, essa coisa toda, mas não se fazia nada, a verdade é essa. Depois que o clã acaba chegando ao topo da República, né, menos ainda. Então, assim, eles ficaram intocáveis. E o Adriano acabou dando um certo azar, porque no caso da Marielle, o nome dele veio à tona ali no caso da Marielle, né, depois da execução da Marielle. E então começou a investigar a fundo ali, começou a aparecer um monte de pontas nessa história, né? Tem até um cara que era muito ligado a ele, que é o Orelha, Sargento Orelha, que ele coloca esse apelido no sargento. E numa matéria que eu também fiz para o Intercept, o sargento havia dito numa dessas interceptações telefônicas que o Adriano dizia que tinha, não sei se eu posso usar um palavrão aqui, mas ele dava um palavrão que tinha se ferrado por ser amigo do Jair Bolsonaro, né? Então, essas relações elas já eram antigas e conhecidas aqui. A gente está falando de várias pessoas que eram do Estado, né? Eram do braço do Estado. O Adriano era um policial militar, oficial da Polícia Militar. Ele só foi expulso em 2014, para você ter uma ideia. Em 2012, quando aconteceu essa coisa comigo, ele já tinha respondido por alguns assassinatos, por tortura, mas ele só veio a ser expulso da Polícia Militar em 2014, ou seja, 2 anos depois do episódio em que ele teria sido contratado para contratar gente para me matar. Então é o que você falou. E é uma teia de pessoas, né? Você estava falando a respeito do Maninho, aí você vê as pontas, né, Sérgio? Não só de milícia e Bolsonaro, é um processo que conta a própria história do Rio de Janeiro, que tem o jogo do bicho, depois a disputa dentro das favelas, a expansão do tráfico de drogas, e aí depois a própria corrupção policial. E o Adriano, né, naquele documentário, o Vale o Escrito, ele meio que parece uma síntese dessa mudança toda, né? Exato. Ih, acho que tá travado. Alô? Eu perguntei para você, o Adriano, de uma certa forma, no meio desse processo de transformação do Rio de Janeiro, do jogo do bicho, a questão da disputa de tráfico de drogas e depois a própria corrupção policial, o Adriano é meio que um resumo do que virou o Rio de Janeiro, né? Você ouviu agora? Não? Pois é, eu acabei usando a figura do Adriano, o personagem Adriano, para servir como um fio condutor. Você está me ouvindo? Tô te ouvindo, vai lá. Tá me ouvindo? Agora foi. Então assim, o Adriano eu acabei decidindo ali usar ele no livro como um fio condutor, né? A história do Adriano, ela perpassa todas essas relações e essas mudanças que a gente vem percebendo no Rio de Janeiro, né? Exatamente. Quando começa a coisa de territorialização no Rio de Janeiro, muita gente fala do tráfico, mas isso começa com o jogo do bicho. São as famílias envolvidas no jogo que começam a dividir por território o Estado, né? Nem a cidade, isso é o Estado, né? Tanto que as famílias mandam em determinados territórios. O Adriano, ele é um cara que vai para lá para ser só mais uma espécie de segurança de uma família, um segurança muito qualificado, né? Um cara para fazer o trabalho sujo e um cara que tinha uma carteira de oficial da Polícia Militar, ou seja, isso dá uma certa facilidade para ele gerar são aos chefes dele, na verdade, né? E aí depois ele vai crescendo nessa estrutura, tanto que ele cria ali depois essa milícia de matadores, que vem a ficar conhecido como escritório do crime. Ainda conto o detalhe, né? Porque essa coisa do escritório do crime era porque eles se reuniam numa padaria dentro de Rio das Pedras, e quando eles falavam no telefone um com o outro, eles tinham muito cuidado para não serem captados, né, interceptados. Eles diziam assim, estou indo para o escritório. E aí a polícia acabou colocando nas investigações de Marielle, quando eles falavam que estavam indo para o escritório, essa reunião era nessa padaria em Rio das Pedras,
e eles iam cuidar de algum crime, iam tratar sobre alguma elaboração de algum crime. Então virou escritório do crime por isso, né? E esse grupo é um grupo que já andava com ele, tem relações ali que começam a ser construídas na época que ele está ingressando no BOPE. Né? O João, que era um cara que sempre trabalhou com ele, era o tenente que matava junto com ele. Depois esse Sargento Orelha. Depois uma série de outras pessoas. O Batoré, que era um ex-policial militar, que também era policial militar e depois foi expulso, que tinha relação com o traficante da Ilha do Governador. Então, existem várias dessas relações, e eu vou contando no livro como é que elas vão se construindo ali, a partir desses contatos. E um dos contatos é com a família Bolsonaro também. O curioso é que hoje, esses grupos paramilitares, essas milícias, elas ficaram tão fortes que em alguns lugares os capos do jogo, essas famílias, os clãs do jogo, perderam até um pouco do seu poder, porque é aquela coisa assim, o cara recebia para fazer o trabalho sujo. E aí ele percebe, mas eu faço tudo que esse coroa só manda muito, porque sou eu que estou garantindo isso aqui dele. Então os caras começam a ficar de olho grande nisso, né? Uhum. Eles começam a ficar de olho grande nisso e resolvem ter os seus próprios negócios também, né, Sérgio? Aí vira disputa, né? Exatamente. E aí passam a controlar territórios, porque assim, se você está controlando o território é por conta das armas, né? Maquiavel já dizia isso, né? Então, se você tem armas para você controlar um território, por que eu vou depender dos outros agora? Só que a história dessas outras famílias também são histórias muito anteriores, muito enraizadas. Então, assim, muitos desses caras que acharam que em algum momento iam conseguir dar a volta nos capos, eles foram sendo mortos, né? O Adriano, ele morre numa operação muito controversa na Bahia. Você chegou até a comentar antes na nossa conversa ali. O Adriano ficou foragido por mais de um ano, tinha uma rede de proteção, ele falava com várias pessoas, eu fiz algumas matérias, inclusive, para o Intercept à época, e uma delas você citou aí, uma matéria que eu me orgulho muito, que era as relações dele, ainda é o homem da casa de vidro, até hoje não se explicou isso. Né? Na verdade, o Ministério Público do Rio de Janeiro não poderia investigar, porque não tem atribuição de investigar o presidente da República, tampouco senador, mas também não encaminhou nada para a Procuradoria-Geral da República, que poderia abrir uma investigação em relação a essas associações que já existiam ali. Não, e a situação da família Bolsonaro nessas apurações todas, tá tudo parado lá, né? Nada anda. Ele estava na presidência, né? Então tinha isso, não poderia investigar o presidente da República, não o Ministério Público do Rio de Janeiro. Então, e também não foi nada para Brasília para que se pudesse instaurar uma investigação. Não sei se de fato seria investigado, porque o PGR à época era um indicado do próprio Bolsonaro. O fato é que hoje isso poderia ser remexido, e eu não vejo nenhum movimento a respeito disso. Você acha que não movimenta, Sérgio, porque mexe com muitos outros interesses que existem dentro do Rio de Janeiro? A gente sabe que a questão das milícias é muito complexa, né? Travado. Você me ouviu? Sim, a questão das milícias, sim. Essa questão de milícia é o que a gente costuma dizer, né? Milícia, tem muita gente que trata como se fosse um crime à parte. Na verdade, é um braço, um tentáculo do Estado, porque são pessoas que operam de dentro do Estado, ou seja, policial, oficial, delegado, gente que integra esses grupos, que criam esses grupos paralelos para tomar conta de território e ganhar com uma série de atividades legais e ilegais. Né? Hoje em dia, eles não operam apenas atividades ilegais, eles operam atividades legais também, até para fazer o que chama de branqueamento de ativo, né? Ou seja, a lavagem de dinheiro. Exatamente. Sérgio, perguntando agora, você venceu esse prêmio Vladimir Herzog, uma questão que eu te levanto. O que está no radar das suas investigações? Qual que vai ser teu próximo livro, tuas próximas apurações? O que você está indo atrás nesse exato momento? Olha, primeiro foi uma honra imensa receber um prêmio com o nome do Vladimir Herzog, né? Porque o Vlado ele foi assassinado pela ditadura por ser exatamente um jornalista que combatia a ditadura. Né? Ele não se
ele não se amedrontou, ele também não se associou, então ele acabou sendo assassinado dentro do cárcere, e ainda tentaram dizer que ele tinha suicidado, né? E o que é mistas de esse prêmio, principalmente por estar recebendo com o primeiro livro, né? Assim, o meu primeiro livro, reportagem, me levou a ganhar o Vladimir Herzog, essa categoria de livro-reportagem. É uma honra imensa. E eu estou trabalhando em outros 2 livros hoje. Um é, novamente, para contar essa história do jogo do bicho, mais voltada agora para esse cenário atual, né? Dos caras mais jovens, dos jovens herdeiros dos clãs. Estou com um amigão, jornalista fera, que é o Chico Otávio, a gente está junto nessa. E estou escrevendo um outro livro também, que tem um outro viés, esse eu não posso falar ainda muitos detalhes, mas é sobre o crescimento e a mudança gerada pela violência no subúrbio do Rio de Janeiro. Assim, o subúrbio do Rio de Janeiro foi um lugar em que já teve uma vida social. Você tem ideia, tinha cinemas com 3.000 lugares no subúrbio do Rio de Janeiro. Você tinha gente que vivia naquelas regiões ali de bairros do subúrbio, uma vida cultural. Isso foi mudando por conta da violência e da própria mudança do crime, né? Das faces do crime. Então, estou trabalhando nisso, também junto com uma parceira, mas esse eu ainda não posso dar nome, porque a gente está amarrando toda a história, mas assim, é bem interessante. É uma coisa que eu gosto muito nessa linha True Crime, né? Você falou do Vale Escrito. Foi uma honra também ter participado, foi o máximo, porque eu vim de redação, né? Passei mais de 25 anos escrevendo. E aí, quando me chamaram para fazer parte daquele trabalho ali, e no início da pandemia, que eu achei assim, muito ousado, do grupo que fez, o Felipe Auí, era a equipe do Pedro Bial, e o Ricardo Calil, e foi fazer. A gente, da pandemia, a gente ainda não tinha nem como seria assim para gravar, porque você não tinha protocolos ainda de segurança, né? Não é nem protocolo de segurança com medo dos caras, né? Era protocolo de segurança por conta da Covid. Então a gente assim, começou a fazer contato. Foi um trabalho muito bacana, foi um trabalho assim de fôlego. Eu fiquei quase 2 anos antes da coisa começar a gravar ali, fazendo bastidor, conversa com um, grava, conversa com o outro. Isso foi muito bacana. E também uma coisa interessante, né, Sérgio? Você falou, eu era um jornalista de redação, um cara que lida mais com mídia escrita. Você vê o seu trabalho transpondo um pouco também os limites do jornal diário, dos sites, né? Chegando em mais gente, né? E isso é que eu acho o máximo, sabe? Eu gostei muito desse modelo, essa coisa do audiovisual, tanto que eu estou ajudando, colaborando em um outro trabalho, que não é da Globoplay, mas também nessa linha. Então, assim, é muito legal, porque você vê, e o próprio livro, Decaído, está negociado para virar série também. Então, a gente está tratando disso daí. É uma outra linguagem, e a ideia é que seja uma série documental, ou seja, manter realmente um trabalho focado naquela coisa que você falou no início, assim, numa apuração aprofundada, em busca de documentos, de pessoas que topem falar. Pra você ter ideia, assim, escrever sobre o Adriano, uma das coisas que mais me surpreendeu foi que, assim, o cara foi morto, né, lá na Bahia em 2020, fevereiro de 2020. E eu tive uma dificuldade imensa de conseguir pessoas que topassem falar sobre o cara. E eu falo, gente, o cara tá morto. Do quanto, mesmo aquela imagem do cara morto, as pessoas têm medo por conta do que está, né? Ainda tem resquícios, esses grupos ainda estão operando, e alguns aliados dele, inclusive, continuam operando. Você acha que a milícia no Rio de Janeiro tem solução, Sérgio? Olha, eu acho que tem, sabe? Tem que ter um trabalho muito sério, muito profundo de investigação, e que tem que cortar a fundo na própria carne. Assim, acho que um grande problema das nossas polícias, e aí eu não vou generalizar, e também não vou falar só da do Rio de Janeiro, tá? Pela expertise de ter, eu já
já cobri matérias, já fiz material aprofundado no Amazonas, em Roraima, em várias outras partes, na África. Então, assim, a gente tem uma coisa de corrupção que é muito intrínseca ao ser humano, né? Então, quem tem o poder de compra, muito dinheiro, consegue movimentar muita coisa, né? E eu digo até no ato de corromper pessoas, né? Então, é fundamental, se você quer fazer um trabalho desse, e aí não é só no Rio, em São Paulo vocês têm o PCC, é a situação bem complexa hoje que a gente está vendo, né? Então, tem que ser um trabalho muito intenso, mais de correição mesmo, assim, para você detectar ali dentro quem são as pessoas que em vez de... são funcionários públicos, recebem do Estado para atuar como policial, como agente da lei, e aí não é só na polícia, a gente tem isso em vários escalões, né? Então, você tem que ter algo que detecte realmente isso para que você consiga cortar ali, porque essas raízes elas vão ficando cada vez mais fortes. E é o que você falou, assim, é mais difícil, né? Mas eu não vejo como impossível, não. Tá certo. Sérgio Ramalho aqui no Meteoro Repórter. Teve alguma coisa que eu não perguntei que você gostaria de acrescentar, meu caro? Não, achei ótimo. Estou achando uma pena só que a gente está tendo esse probleminha de rede, mas achei Pouquinho ótima a só, nossa um conversa. delayzinho. Fico muito feliz. Mas fico muito feliz. Aquilo que você falou, é legal o reconhecimento pelo trabalho, né? Eu acho que o prêmio é muito o reconhecimento do seu trabalho. É importante, obviamente. Principalmente um prêmio que leva a chancela com o nome do próprio Vladimir Herzog. Mas, assim, é o reconhecimento do seu trabalho de anos, né? Esse livro é um trabalho de anos, em que eu nunca, em determinado momento, eu apurava aquilo que eu disse, até para me preservar. Por onde anda esse cara, né? Sem pensar em colocar isso no papel, escrever um livro. Então, achei muito bacana. Tá certo. Sérgio Ramalho, querido, obrigado pela sua presença. Bom descanso, bom trabalho. Se cuida. Até mais. Tchau, tchau. Obrigado, amigo. Eu que agradeço o máximo. Sempre que quiser, estamos aí. Tá certo, então. Um abração. Tchau, tchau. Sérgio Ramalho aqui com a gente, pessoal. Jornalista investigativo mega experiente. Vamos aqui para os créditos finais. Vida longa e próspera, gente. Até mais. Tchau, tchau.